queria convidar-vos já agora a abrir no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, eu dou título A Importância da Bênção. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Se todo mundo já achou, eu vou fazer a leitura. Os irmãos podem acompanhar comigo. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por termos a oportunidade de partilhar a palavra. Deus, nós vemos que a cada dia que passa, as pessoas vão se distanciando da tua palavra, e muitos de nós que até tínhamos por hábito o consumo diário e permanente das Escrituras, Deus, às vezes somos até distraídos com muitas outras coisas. Mas, Pai, ainda estamos aqui porque temos a possibilidade de o fazer, temos a possibilidade de ouvir-te. Por isso, Senhor, nós te convidamos, assim como tu inspiraste aos escritores das Sagradas Escrituras, nós convidamos ao mesmo Espírito Santo para estar conosco nesta manhã, à medida que partilhamos as Sagradas Escrituras. Fale conosco. Abre-nos o entendimento, como fizeste com Lídia, enquanto Paulo pregava. E Deus, nós falamos aqui também que o Senhor tem grandes propósitos para a nossa vida. E Pai, os teus propósitos passam por ouvirmos a tua palavra. Por isso, Senhor Deus, fala conosco, que os teus servos estão de ouvidos. Em nome de Jesus, amém. Eu queria falar sobre a importância da bênção, porque se tornou também algo que, assim, falamos às vezes, conforme o Mona até fez menção aqui, no piloto automático muitas coisas. Assim como cantamos às vezes coisas no piloto automático. É triste essa realidade, mas acontece. Muitas vezes nós dissemos coisas para as pessoas, abençoamos as pessoas até assim de forma religiosa. Mas o que realmente significa abençoar alguém? A bênção foi a primeira coisa que Deus fez nas nossas vidas depois que nós fomos criados. Depois que Deus criou o homem, diz no versículo 27 desse texto que nós lemos: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e a semelhança de Deus os fez, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. Então eu queria que hoje você saísse daqui com um entendimento. Por que é importante, por que foi a primeira coisa que Deus fez depois que criou o homem, foi abençoá-lo? O que está implícito nisso? Por que abençoar o homem? O que significa? Eu gostaria que refletíssemos muito nessa questão da bênção. E eu tenho aqui algumas definições que eu mesmo criei para a bênção, que são metáforas, mas que é para trazer-nos um entendimento. E a bênção é tão importante que nós hoje temos, por exemplo, o hábito de cumprimentar. Isso é, na verdade, algo que partiu por causa da importância que a bênção tem na vida das pessoas. Alguns de vocês aqui foram saudados hoje. Nós chamamos isso de saudar as pessoas. Às vezes dizemos bom dia. Nós, quando acordamos, a Lida é a primeira a me cumprimentar, depois eu respondo. Ela sempre cumprimenta primeiro, é o hábito dela. E eu depois respondo. Mas nós cumprimentamos as pessoas. Na verdade, quando nós dizemos bom dia, nós estamos a desejar que a pessoa tenha um bom dia. É uma espécie de bênção.
Está certo que habituamos a fazer isso de forma superficial, não expressamos quando falamos, não estamos a dizer mesmo para a pessoa, eu quero que você tenha um bom dia. Mas, na verdade, era essa a intenção do bom dia, quando você saúda alguém. A bênção é tão importante, por exemplo, ao povo hebreu. O povo hebreu, eles esperavam com grande antecipação a bênção dos seus pais. Por exemplo, também conhecemos a história dos 2 irmãos, Jacó e Esaú, que eles esperavam a bênção com grande antecipação. Nós vimos aqui também naquele documentário, Mostra-me o Pai, um dos pais abençoando os filhos, cada filho que casava, ele abençoava, né? E essa bênção, até aqueles filhos, eles esperavam essa bênção com grande antecipação, porque todos os pais na cultura hebraica, todos os pais, eles se certificavam que antes de morrer, ele deixava uma bênção para os filhos. Acontecia às vezes quando os filhos saíam de casa, acontecia às vezes antes do pai partir, muitas pessoas sabiam quando ele está perto da morte, eles chamavam os filhos e abençoavam um por um a cada um dos filhos. Por quê? Havia grande importância nisso. Olha, a importância era tanto que até um irmão foi capaz de trapacear outro irmão para ter a bênção do seu irmão. Agora nós temos que pensar, por quê? Quando a gente olha para essa história, isso tem que nos fazer refletir. Para que se arriscar e fazer tanta coisa, enganar até o próprio pai? Era por causa da importância da bênção. O que aconteceu entre esses 2 irmãos? Jacó era o filho mais novo, Esaú o filho mais velho, eram gêmeos. E chegou um momento em que o pai, Isaac, deu conta que estava à beira da morte, então chamou o filho que ele amava, né? Infelizmente, Isaac tinha preferência entre os filhos, coisa que nenhum pai devia fazer nunca. Mas Isaac tinha preferência por Esaú, já Rebeca tinha preferência por Jacó. E ele disse para Esaú, filho, vai e apanha-me uma daquelas caças que eu gosto e me faça um guisado com a caça que tu trouxeres, que eu vou te abençoar logo em seguida. Depois vamos entender por que dessa coisa de fazer o guisado. E Esaú sai e passa uns dias na mata tentando apanhar o animal para caçar o animal para fazer o guisado para o pai lhe abençoar. E a mãe ouviu isso, Rebeca ouviu o que estava a se passar na conversa entre Isaac e Esaú. E ela chama Jacó e fala, olha, o teu pai prometeu abençoar o teu irmão, mas faz o seguinte, vai, toma, eu vou fazer um cabrito, traz um cabrito ali da manada, do rebanho, eu vou fazer aqui um guisado do jeito que o teu pai gosta, e era a mulher dele, mulher sabe o que o marido gosta, a maneira como gosta os temperos e tudo mais, disse, eu vou fazer do jeito que o teu pai gosta, e você vai, leva esse guisado e o teu pai vai te abençoar em vez de Esaú. E Jacó ainda refutou, ainda se negou a fazer isso, falou, mãe, isso é muito grave, eu não posso fazer isso. Já imaginasse o pai dá conta que sou eu e em vez de bênção, eu vou receber maldição. E ela falou assim, se der zebra, isso já aqui na nossa linguagem, se der errado e o teu pai descobrir que és tu em vez do teu irmão, a maldição que ele te amaldiçoar caia sobre mim. E cairia mesmo, se isso acontecesse, e Jacó amaldiçoasse, Isaac amaldiçoasse a Jacó, essa maldição teria sido transferida para Rebeca, porque ela assumiu essa maldição. Então ela disse, não, vamos lá e faz isso e deixa comigo. E o irmão fez isso, chegou lá, mascarou-se do irmão, o irmão até era peludo, ele criou lá um sistema para que enganasse o pai, vestiu as roupas do irmão por causa do cheiro e tudo mais e tal. E o pai já estava meio cego, né, velhice, e já não via bem e tal, chamou, e o filho entrou, ele falou, mas a voz parece
Os irmãos, às vezes, gêmeos também têm umas vozes assim parecidas, mas os pais sabem dar conta. Provavelmente eles eram gêmeos idênticos com essa coisa única de um ser peludo, porque provavelmente ela até apalpou, mas gêmeo é gêmeo, gêmeo, quando são idênticos, você mesmo apalpando aparece a mesma coisa. Ele ainda distinguiu que as vozes não eram a mesma coisa. Ele falou, a voz parece de Jacó. Tem certeza que você é Esaú? Ele disse, eu sou Esaú. Enganou o pai, e o pai falou, então vem aqui, vou te abençoar. E o pai abençoou. Agora, se dá tanto trabalho, cozinhar e tal, se meter pelos e não sei o que, pelo de cabrito, se fez peludo, tanto trabalho, vestiu roupas alheias, só por causa da bênção. Deve ser algo muito importante. E de facto é o que eu queria que os irmãos entendessem aqui comigo, quão importante é ser abençoado, lembrando que a primeira coisa, Deus criou o homem, podia ter dado trabalho ao homem, depois um dia Deus falar assim, o homem está precisando de uma bênção, vamos abençoá-lo. Não, antes de qualquer coisa, assim que terminou de criar, não só o homem, os animais também. Se você voltar lá no versículo 22, não precisa ir lá, Deus faz a mesma coisa. Assim que ele criou a vida marinha e alguns animais terrestres, sobretudo os répteis, ele abençoou. Depois que criou o homem, foi quando ele criou o homem também, antes de criar o homem, criou a fauna dos animais domésticos e etc. Também fez a mesma coisa. Então, o que é a bênção? Eu disse que eu ia usar aqui algumas metáforas para dizer o que é a bênção. A bênção, a palavra que talvez me ocorre assim, é a palavra potenciamento. Em inglês tem uma palavra chamada weaponizing. Weaponizing significa, existem armas, por exemplo, bombas, que enquanto não for potenciada, aquela bomba não explode. Por exemplo, as bombas nucleares, as ogivas nucleares, ela pode cair aqui em grande, mas ela não vai explodir se ela não tiver sido weaponizada, conforme se diz em inglês, né? Potenciada, tem que estar pronta. Tá aqui, tem aqui o irmão Teodoro, que trabalha nisso, é da Força Aérea. A bomba tem que ser ativada, que é para ela poder explodir. E outra palavra, outra metáfora que para mim faz muito sentido é a metáfora de descavilhar. Nós, quando éramos miúdos, gostávamos muito de ouvir essa palavra, descavilhar ou deflagrar. O que é descavilhar uma granada, por exemplo? A granada é um explosivo manual que os exércitos usam. E uma granada, ela é composta de várias coisas. E uma das coisas que ela tem dentro é o que ativa, o que explode, um pequeno filamento que vem lá, o tal explosivo que, eu não sei, talvez depois pergunte ao irmão Teodoro, ele vai te explicar como é que funciona isso, mas tem um explosivo dentro e depois tem um invólucro feito de metal, e quando aquela explosão se dá, aquele metal é preparado de formas a desfazer-se em pequenos pedacinhos que são chamados estilhaços. Esses estilhaços, quando alguém é pego por um deles, ele pode te furar, entrar no coração ou na cabeça. São pedacinhos que partem-se daquele explosivo e faz um estrago onde a granada for explodida. Mas a granada tinha uma coisa muito interessante, ele tem uma cavilha. Essa cavilha é um pino que ele prende numa haste, a haste fica presa e tem 2 buracos e fica um pino, e esse pino fica preso com uma argola, tipo igual das chaves. Essa argola é que é a cavilha. Quando ele puxava aquele pino, então a haste levantava e engatilhava aquele explosivo, e o explosivo começava o processo de explosão. E o que é isso? Quando acontecia aquilo, demorava cerca de 5 segundos, né? Aproximadamente 5 segundos e dava essa explosão. Então, quando alguém tirava o pino, ele podia ficar com aquilo assim na mão, mas quando ele largasse e aquela haste levantava, ela engatilhava e a explosão era iminente. Abençoar alguém é como descavilhar. Às vezes as pessoas até brincavam, as tropas gostavam de brincar, ela atirava a granada, mas com a cavilha. As pessoas, quando ela atirava assim, todo mundo fugia, mas afinal a cavilha ainda está lá e não explode. Aquilo pode cair, bater no chão mesmo com força, não explode, não, irmão Teodoro? Não explode. Enquanto não for descavilhado, não explode.
A bênção é a mesma coisa. A bênção é como tirar a cavilha. Quando alguém tirou a cavilha, a explosão é iminente. Dentro de segundos, você pode contar e vai explodir. Abençoar é como descavilhar alguém para explodir. A outra palavra, a outra metáfora que você vai entender muito bem, é a metáfora do telefone. Por exemplo, se o teu telefone estiver bloqueado, pode ter carga, pode ter saldo de voz, pode ter saldo de dados, mas você não vai falar com ninguém. Não vais navegar, não vais falar com ninguém porque está bloqueado. E o que é abençoar é como desbloquear. Antigamente, hoje também já não existe isso, mas antigamente quando você comprava um telefone, você precisava primeiro ativar. Ligavas no computador, ligava na internet e depois ativava. O telefone tinha que conectar com o server da organização que fez o telefone, da empresa, da firma que produziu o telefone, e ativava só assim que você podia usar. Hoje os telefones vêm já todos ativados, mas antigamente não. Você primeiro tinha que ativar. Compravas um telefone novo, a primeira coisa que você tinha que fazer é ativar. O telefone pode estar carregado, pode estar tudo, pode estar bom, pode ter novinho em folha, mas você não conseguiria falar enquanto não tivesse ativado. E a bênção é como ativar alguém, é como desbloquear. Tanto é que eu, até para entender isso, uma forma de entender isso é como a maldição. A maldição é o quê? É um bloqueio. É um bloqueio como? Há pessoas que têm tudo para dar certo, mas estão bloqueados. Enquanto você estiver bloqueado, você não vai a lugar nenhum. Quando alguém está amaldiçoado, ele está bloqueado. É pessoa que estudou, tem sabedoria, tem inteligência, tem tudo para dar certo, mas parece que nada vai. Sabe por quê? Está bloqueado. Tem um bloqueio. Naquele tempo também, quando a gente viajava com os autocarros da Macon, ficávamos muito indignados, porque a viagem era só até 80 km por hora. Estrada boa, foi quando reconstruíram as estradas de Angola. Estrada boa, mas o autocarro dos 80 não passava. E todo mundo começava a reclamar como turista: acelera lá isso, está a demorar muito. Ele falava: não, isso tem um bloqueio, não passa dos 80. Ele pode pisar, conforme se diz, acelerador na chapa. O autocarro dos 80 não passa, porque bloquearam para não passar daquilo. A maldição é assim. É uma pessoa que tem todas as condições de dar certo, tem tudo para frutificar, tem tudo para dar, para produzir, mas não produz porque está bloqueado, porque está amaldiçoado. E a maldição é o contrário da bênção. Então, se a maldição é bloqueio, a bênção é desbloqueio. Quando Deus fez o homem, a primeira coisa foi ativá-lo. Foi tipo descavilhar o homem para o homem poder explodir. E quando Deus faz isso, existe uma coisa que anda de mãos dadas com a bênção. Todo o ato de abençoar envolve pronunciamento do que deve acontecer. Na verdade, nós pensamos que abençoar talvez é impor as mãos. Não, isso são apenas o que acompanha a bênção. A bênção acontece quando se fala alguma coisa. Nós vamos ver aqui vários exemplos. Todas as vezes quando Deus abençoa, a Bíblia diz: e abençoou e disse. Porque como é que abençoamos alguém? É por meio de palavras. As palavras são essenciais na arte de abençoar, na atividade de abençoar. A bênção acontece por meio de pronunciamentos. Esse é o princípio da bênção. O princípio da bênção não é o desejo, é o que se fala. Por isso é que Provérbios fala muito que a morte e a vida estão no poder da língua, porque com ela nós abençoamos ou com ela nós amaldiçoamos. O apóstolo Tiago fala a mesma coisa mais tarde, que com a língua você pode amaldiçoar ou com a língua você pode abençoar, porque a bênção reside nas palavras. A bênção envolve pronunciamento. Sempre que alguém vai abençoar, ele deve pronunciar aquilo que se quer. Na verdade, o que é abençoar é falar propósito. Quando nós vamos ver Deus abençoando, essa referência que nós lemos, Deus abençoando o homem, Deus disse assim, versículo 28, e Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai,
enchei a terra, dominai a terra, sujeitai a terra, dominai sobre... Isso é o quê? Deus está a propositar o homem através do pronunciamento. Deus falou isso. Isso é que é a bênção. A bênção é o que é falado no momento de abençoar. Quando alguém está a abençoar alguém, ele fala coisas. Esse é o mesmo princípio que funciona com a maldição. É o mesmo princípio, se quiseres, que funciona no mundo da feitiçaria. As pessoas pronunciam encantamentos. Eu falei 2 semanas atrás sobre a tua vida não vale encantamento. As pessoas pronunciam encantamento, pronunciam maldições e ali acontece. Por quê? Porque você propositou. Você falou o que deve acontecer. A bênção é a mesma coisa. Quando alguém vai abençoar, ele precisa dizer o que se quer. Se eu vou abençoar o irmão Santos, eu tenho que pensar primeiro no que eu quero que aconteça na vida do irmão Santos e depois eu falar essas coisas na vida dele. Há de acontecer assim, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser assim, vai ser assim. É o princípio da bênção, é o pronunciamento que faz a bênção. Vamos lá então entender isso. Primeira vez que nós vemos isso é o próprio Deus fazendo isso depois que criou o homem. Mas quando acontece o dilúvio, depois que toda a humanidade vamos dizer assim, como é que é a palavra? Aniquilada pelo dilúvio, sobrou Noé e a sua família. No dia que Noé e a sua família saíram da arca, a primeira coisa que Deus fez foi abençoá-lo. Abra comigo Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 2. Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 2. E nós vamos ver, depois vamos voltar também naquela experiência que eu contei aqui, a história dos 12 irmãos, mas vamos depois ler também para entender essa parte do pronunciamento. Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 2 diz o seguinte: e abençoou Deus a Noé. A Bíblia podia ter parado aí. Mas assim nós não entenderíamos como é que é abençoar. Então, por isso que a Bíblia diz: abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes. Aqui vem a bênção, o pronunciamento. E disse-lhes, parecido com a bênção do Adão, né? Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E será, eu gosto dessa parte da bênção, por isso que às vezes quando eu estou mesmo diante de um cão raivoso não digo, né? Mas um cão, eu ando com confiança, porque o cão tem que ter medo de mim, até a cobra tem que ter medo do homem. É verdade. Diz assim: e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Isso é a bênção. Ele estava a dizer: olha, vocês vão ser frutíferos, vocês vão ter filhos, vocês vão dominar, vocês vão ser líderes da criação. E Deus pronunciou essas palavras. Toda vez que alguém abençoa, ele deve pronunciar propósitos, pronunciar o que se espera, o que se quer, o que deva acontecer no futuro daquela pessoa. Outro exemplo, Rebeca, quando saiu de casa para ir se casar com Isaac, a família também lhe abençoou. Gênesis 24, versículo 60. Gênesis 24, 60. Diz assim: e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu... Isso é a bênção. Abençoaram-na e disseram-lhe. Porque sempre que alguém abençoa, ele tem que dizer. E nós pensamos que dizer é só Deus te abençoe. Não, depois também vamos falar o que é o conteúdo que Deus ordena que a gente pronuncie sobre as pessoas.
porque existe até um modelo chamado a bênção sacerdotal. Nós cantamos aqui, depois vamos olhar para cada uma daquelas coisas que nós cantamos, o que significa quando você pronuncia sobre as pessoas. Porque tem que pronunciar, não basta dizer Deus te abençoe, né? Porque Deus te abençoe é apenas dizer assim, Deus te ative. Ative para quê? Agora você tem que dizer, para explodir, para frutificar, para enriquecer. Sim, diz lá. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. Abençoaram ela. Disseram que sejas milhares, que Deus te multiplique. Pronunciaram o que eles esperavam que acontecesse na vida da irmã deles. Vamos ver outro exemplo, o exemplo daqueles 12 irmãos que já falamos aqui. Quando Isaac abençoou Jacó, pensando que era Esaú, o que ele disse? E chegou-se e beijou, Gênesis 27, 27. Gênesis 27, 27, vou ler até o 29. Vamos lá ver então, Gênesis 27, 27, diz assim, e chegou-se e beijou-o, então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou-o, e disse, sempre que você ver, abençoou e disse. Se não tiver o e disse, perdemos uma grande oportunidade de entender. Porque a bênção é seguida de pronunciamento. Abençoou e disse. Onde é que eu estou? Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. É aqui que eu falei. Isaac está a abençoar o filho com recursos. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoaram. Que grande bênção. Que grande bênção. Quem me dera ser abençoado assim, né? Ele lhe deu tudo, riquezas, abundância de trigo, o orvalho dos seus. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos seus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Né? Não há tempo para falar o que o trigo e o mosto significam nas Escrituras, a gordura, o que significa, mas um dia e em algum momento vamos falar sobre isso. Já falamos, mas vamos falar mais, né? Outro exemplo aqui de bênção, em Gênesis 35, aqui é Deus abençoando o próprio Jacó. Podemos ler a partir do versículo 9, Gênesis 35, do 9 a 12. E você vai ver que nunca falta, abençoou e disse. Diz assim, e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o, e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel, e disse-lhe mais, a bênção continuou, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Gente, isso é muita bênção. Aqui multiplicar é tudo, multiplicar recursos, multiplicar filhos, multiplicar tudo. Ser grande, a Bíblia chama-se ser grande. Abraão era varão grande na terra, porque Deus o abençoou e ele se multiplicou. O que diz lá? Multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, e te darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti a darei. Depois Deus subiu dele, abençoou-o
e disse. Então tem que ter sempre essa parte do disse. O pronunciamento, isso é muito importante na bênção. O pronunciamento é um protocolo no mundo espiritual, é o que muita gente também não sabe. As pessoas às vezes pensam que, por exemplo, a feitiçaria, as artes da feitiçaria, artes mágicas, né, conforme é chamado. As pessoas pensam que feitiçaria é algo tão complexo, tão não sei o quê. Não, a feitiçaria funciona com esse princípio. Como é que funciona o princípio da feitiçaria? Ele precisa de um sacerdote, que é o bruxo, ou o quimbanda, ou o curandeiro, quem quer que seja que trabalhe no mundo das trevas. E as pessoas vão lá. E a feitiçaria funciona sobre dois princípios, pronunciamento e ação. É por isso que tem um ritual. O ritual é a parte da ação, mas tem sempre o pronunciamento. Pronunciamento é o quê? São os encantamentos que são feitos. Quando alguém vai ter com o quimbanda, por exemplo, o quimbanda vai dizer, traz um animal, ele derrama o sangue, e isso também faz parte do protocolo, porque sangue é moeda espiritual. Ele faz o derramamento de sangue, aquilo dá legalidade para que o demônio tenha agora abertura para operar, mas o demônio precisa de várias coisas. Precisa de uma ação, que vai ser tipo a fé da pessoa, e precisa das palavras, que vão ser os pronunciamentos. E o sacerdote, ou o tal bruxo, vai fazer encantamentos, e ele vai dar instruções. Ele vai pegar, olha, vai dizer assim, olha, vais fazer isso, vais tomar esse banho, vais fazer essa fumaça, ou vais fazer não sei o quê, ou vais pegar esse osso da parte e tal, de um cadáver, e depois vai fazer isso e tal, e depois vais dizer essas palavras. Por que tem que dizer as palavras? Na verdade, o feiticeiro ou o bruxo só está a lhe dar os protocolos, que são o quê? Pronunciamento e ação. Nós vamos ver isso em Números 22, versículos do 1 a 12. É uma história aqui também muito interessante. Muitos conhecem a história de Balaque e Balaão. Já contei também outra vez essa história aqui, quando estávamos a falar de não vale encantamento. Balaque precisava ter alguém para amaldiçoar a Israel. Então ele foi ter com Balaão. Balaão era um tipo de bruxo naquela área. Ele foi ter com Balaão para que Balaão viesse e pronunciasse maldições sobre Israel. Agora, Deus podia só falar assim, não vá pegar, não se importa. Mas Deus fez de tudo. Primeiro tentou impedir Balaão, de ir para amaldiçoar, ir para os tais montes onde ele ia pronunciar as maldições. Fez de tudo para impedir, até tentou lhe matar, mandou um anjo para lhe matar. E ele foi, a burrinha, a jumenta dele foi se esquivando, ele depois espancou a jumenta, e a jumenta depois abriu a boca e falou com ele, a jumenta reclamou com ele, já contamos essa história também no outro dia. Mas mais tarde, Deus falou para ela assim, ok, tipo assim, já que insiste que tens que fazer isso porque queres dinheiro, vai. Mas o que eu colocar na tua boca é o que você vai falar. O que Deus fez? Deus, em vez de maldições que ele tinha que pronunciar, Deus colocou palavras de bênção. Ele pronunciou bênçãos em vez disso. O que aconteceu? Vamos lá ler então. Números 22, versículos 1 a 12. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto ao redor de nós, houver ao redor de nós. Como o boi lambe a terra, a erva do campo, naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, Balaão é o tal bruxo que eu falei aqui, filho de Beor e a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim.
Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei vencer, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Gente, há poder na bênção. Há poder na bênção. E esse homem era uma pessoa que tinha conhecimento, tinha conceito disso. Ele tinha conceito disso, por isso é que ele podia amaldiçoar coisas, amaldiçoar pessoas, e as pessoas eram amaldiçoadas. Abençoar, e as pessoas eram abençoadas. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Não vá amaldiçoar esse povo, porque esse povo já é abençoado. Deus podia falar: vai só, isso já também não vai pegar. Não, Deus falou: não vai. Mas o homem desobedeceu. E foi, né? Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa a deixar-me ir convosco. No princípio ainda parecia que estava a obedecer. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Ele mandou, pronto, resumindo a história, ele mandou de novo ir lá com uma oferta mais aliciante, dinheiro maior. No fim das contas, ele viu que a oferta era muita, falou: não, vou dar um jeito, vou só lá. E desobedeceu a Deus para ir amaldiçoar, por isso que Deus queria lhe matar. Porque o plano era não ir. Deus lhe falou: não vá. Mas ele desobedeceu, queria ir na mesma por causa do dinheiro, interesse. E Deus falou: então, anjo, mata esse camarada. No meio do caminho aconteceu tudo aquilo que a gente já falou, mas Deus acabou pensando: não, já agora vamos reverter a coisa. Em vez dele amaldiçoar, deixa ele abençoar. E Deus colocou palavras, pronunciamentos de bênção naquele homem. Agora, por que esse homem tinha esse poder? Isso também é o que nós chamamos condição da bênção. Porque esse homem era um sacerdote no mundo espiritual. Era alguém que operava no mundo espiritual. Tinha domínio, era sensível e sabia navegar o mundo espiritual. Por isso que as palavras dele tinham esse poder. Ele tinha como abençoar e até como amaldiçoar, porque ele tinha essa sensibilidade. A outra coisa que dá que condiciona, que faz com que a bênção funcione, é o relacionamento. Uma vez um jovem veio ter comigo, preocupado, porque ele sabia que, que o pai dele era envolvido com práticas do oculto, obras de feitiçaria, e ele estava preocupado, veio ter comigo, me perguntou: pastor, o meu pai é envolvido com coisas de feitiçaria. Eu acho que o próprio pai dele também já admitiu para ele, porque provavelmente até ele seria o substituto. Mas o menino já era crente, se converteu e estava preocupado. Veio ter comigo: pastor, meu pai é envolvido com coisas de feitiçaria. Eu queria saber até que ponto eu estou vulnerável, por exemplo, ao que ele queira fazer na minha vida. Eu disse: olha, existem 3 princípios na feitiçaria que faz com que a maldição dele ou o feitiço dele venha te pegar. Eu lhe falei assim, né? Primeiro princípio é o DNA. Ele que te deu o DNA. Então ele é teu pai. E por causa do DNA, o laço, o cordão umbilical, faz de você, tipo assim, propriedade dele, porque você é filho dele. Ele é que te pôs aqui. Isso lhe dá poder
dele fazer o que quiser na tua vida, porque ele é teu pai, é o DNA. Para isso você precisa de outro pai. Então, é daí onde Deus se torna nosso pai. Eu depois expliquei isso para ele também. A segunda coisa é a sustentabilidade. Eu já ouvi de muitas pessoas que, por exemplo, vivem na casa de alguém que mexe com coisas da feitiçaria e depois acabam se envolvendo também nas coisas da feitiçaria. Por quê? Às vezes não é porque a pessoa quer. Nós tivemos há uns tempos atrás um seminário que o título era Cristianismo e Feitiçaria. E veio um senhor que ele foi 30 anos missionário no Congo, Congo democrático, agora você já imagina, né? Congo democrático, a pura feitiçaria. No Congo tem pessoa que fica branco com feitiçaria, sabia? Verdade? Mas pronto, vamos continuar aqui. O preletor ficou 30, ele era britânico, um senhor branco britânico, mas viveu 30 anos como missionário no Congo, trabalhou diretamente com bruxos. Ele conhecia a feitiçaria por dentro e por fora. E ele era o preletor, mas no painel ele trouxe também um senhor que até é um pastor agora, mas ele não foi bruxo, não foi feiticeiro, ele foi fazedor de feiticeiro, tá vendo? Ele que cozinhava os feiticeiros para o feiticeiro se tornar feiticeiro. Ele era fazedor de feiticeiro. Chama-se Camo é o nome dele. Até tinha uns testemunhos dele há uns tempos atrás. Gente, ele falou tanta coisa. Depois houve um painel de perguntas e respostas. E sabe, pastores são curiosos. Nesse seminário era para pastor. Éramos cerca de uns 200 pastores. E os pastores perguntavam tudo. E ele já também não deixava nada de fora. Explicava tintim por tintim. Um já perguntou, e o feitiço de mulher, como é que é? Ele falava, olha, o feitiço de mulher faz assim. Mas ele explicava. Um de nós ficávamos escandalizados. Nós falávamos, está a dar muitos detalhes, tipo, está a ensinar. Mas ele falava tudo, faz assim. Falava o que estava envolvido, que tipo de coisa, não vou falar aqui, né? Mas falava tudo. Depois outro perguntava, e feitiço de dinheiro? Olha, ele falava, feitiço de dinheiro faz assim. Mas ele explicava tudo. Depois eu estou a contar isso porque alguém perguntou, e como é que ele escolhe o substituto? Será que ele tem que conversar com ele, lhe falar, olha, você que vai ser o substituto e tal, e aceita? Será que assim? Ele disse, não. Um jeito simples, comida. Comida. Ele disse, olha, ele prepara a comida, ele dá de comer. E quando a pessoa vai comer, está a ser preparado. Quando chegar, a pessoa mesmo sozinha é que vai se entregar naquilo. Nem vai precisar o pai lhe discipular ou lhe ensinar. Ele próprio já foi preparado pela... Então a sustentabilidade é outra coisa que dá legalidade. Aquele que te sustenta. Por isso é que é muito importante nós orarmos por tudo. Por isso é que é importante orar pela comida. Gente, não coma nada sem orar. Abençoe a tua comida. Te ofereceram uma coisa, abençoa, ora. Neutraliza, gente, neutraliza tudo. Conheço pessoa que viveu na casa do puro bruxo e ainda evangelizou tal bruxo, depois é que acabou se convertendo. Quando o plano era o contrário. Por quê? É assim que funciona o princípio, sustentabilidade. Por isso é que quando alguém te sustenta, ele tem legalidade sobre você, porque você depende dele. Ok, e a terceira, eu falei que teria a terceira. A terceira é a autoridade espiritual que a pessoa tenha. Porque dependendo do tipo, o que é esse caso aqui, dependendo do tipo de autoridade espiritual que a pessoa tem sobre você, ele pode te abençoar ou ele pode te amaldiçoar. Por isso é que pai pode abençoar e pai pode amaldiçoar. Mas vamos continuar. Então, tudo isso são os requisitos da bênção. E isso não é só válido. Por exemplo, um governante, Salomão abençoou o povo. Né? Não tenho tempo para discorrer sobre isso. Em 2 Crônicas 6,13, para quem está a tomar nota, 2 Crônicas 6,13, o rei se colocou diante do povo e ele abençoou a nação. Por isso é que também os presidentes americanos, eles dão uma bênção quando terminam os discursos dele. Nós aqui, nossos presidentes falam que Jesus não existe, né? Mas os irmãos entendem como o líder da nação, ele pode abençoar o povo.
Existe uma autoridade espiritual sobre ele também para isso. Então não é de todo aquela gafe do Bambila, mas pronto, isso é outro assunto. Outra coisa é a gratidão. A bênção funciona com o princípio da gratidão. É que onde muita gente, quando vai nas igrejas das profetadas e tal, lhe profetizam isso, e depois o tal do profeta diz assim, traz isso, traz o envelope com X. E a pessoa traz, e o profeta lhe abençoa, e aquilo acontece. E a pessoa pensa, não, esse grande homem... Não, você está grato. Quando alguém está grato, se eu estiver grato e eu te abençoar, vai pegar. A bênção funciona sob o princípio da gratidão. Eu me lembro quando eu já falei isso também, quando eu conheci os jocumeiros, né, eu me tornei amigo de missionários da Jocum. Eu fazia muitos favores, naquela altura eu ainda tinha meu trabalho, não sei o que e tudo mais e tal. Então fazia muita coisa assim de favor para os missionários da Jocum. E toda vez que eu fizesse um favor, eles sempre me agradeciam com essas palavras. Miguel, muito obrigado, Deus te abençoe, Deus multiplique os teus recursos. Eles me abençoavam. E é que eu era mesmo abençoado. Então a gratidão faz com que o abençoador abençoe e a bênção pegue. Gratidão é muito poderoso. Muita gente pensa que não, aquele grande homem de Deus é grande profeta. Não, ele te orou e as coisas aconteceram porque ele estava grato pelo que você fez. Você lhe abençoou, você lhe deu alguma coisa, aquilo lhe tornou grato e como ele está grato, o espírito dele está grato, se ele falar coisas boas na tua vida, vai acontecer. Muita gente não sabe disso. É por isso que, por exemplo, os tais dos profetas que vêm dos Congos vivem extorquindo pessoas e as coisas acontecem mesmo. E as pessoas pensam que não é nada, é o princípio da bênção. É aqui onde vem o guisado que Jacó pediu ao filho, que Isaac pediu ao filho. Quando alguém está contente, quando alguém está satisfeito, quando alguém está agradecido, se ele te abençoar, vai pegar. Isso também funciona no lado contrário. Quando alguém está ofendido contigo, a outra coisa é isso. É o princípio da ofensa. Nós, naquele tempo, na nossa rua, tinha um senhor que era guarda, eu vivia ao lado de uma captação d'água. E nós, às vezes, gostávamos de abusar um senhor que tinha as pernas tortas. E as pessoas falavam, não abusa, esse vai ver, ele é bruxo, vamos feitiçar. Mas não é que ele era bruxo. Se ele te ver ofendido e te pronunciar maldição, vai te pegar. Se você lhe falar uma coisa, lhe fizer uma coisa, por isso quando alguém faz algo de terrível e alguém te amaldiçoa ou pragueja, pega, porque por causa do princípio da ofensa, é o contrário do princípio da gratidão. Lembra de Eliseu que passava na rua, as crianças começaram a gritar, careca, 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 careca. Ele lhes amaldiçoou, veio o urso, comeu as crianças. Homem de Deus. Não, o princípio da ofensa, gente. A maldição pega. Cuidado com não pedir perdão das tuas ofensas. Porque a pessoa que amaldiçoa, não deveriam. Mas há quem o faça. E se você não pedir perdão, vai te pegar. Se você pedir perdão, neutraliza. Ele pode amaldiçoar, mas no momento que você pedir perdão, você quebrou o princípio espiritual. Através do perdão. Mas vamos continuar. Então, qual era o conteúdo da bênção? Agora eu quero terminar com isso. Deus, a importância era tanta que ficou estatuído em Israel, que sempre o povo tinha que ser abençoado. E quando o povo devia ser abençoado, tinha palavras próprias que continha a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, que é também o conteúdo daquele cântico que nós cantamos, diz assim, Números 6, do 24 a 26. 23 a 26, na verdade. Números 6, do 23 a 26. Na verdade, vou ler a partir do 22, que é para ter contexto. Diz assim, e falou o Senhor a Moisés, dizendo,
fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis. Sabe o que significa a palavra assim? Deste modo. Deste modo abençoareis aos filhos de Israel. Deus está a dar um modelo de coisas que tinham que ser pronunciadas no momento do abençoar. Assim abençoareis aos filhos de Israel, dizendo-lhes, lembra, né? Não pode ter a bênção sem dizer-lhes, porque é o pronunciamento que vem a seguir. Agora, o que tem que ser pronunciado? Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 6 coisas estão aqui nessa bênção. 6 coisas devem ser pronunciadas. A primeira delas, o Senhor te ative. Vamos usar aquela minha metáfora. O Senhor te descavilhe. O Senhor te potencie. O Senhor te desbloqueie. Essa é a primeira coisa. Quando nós dizemos para alguém, Deus te abençoe, nós estamos a dizer, Deus te desbloqueie. Deus te ative para frutificar. Deus te ative para ser grande. Deus te ative para fazer coisas. Deus te ative para desenvolver o teu potencial, porque às vezes o potencial está lá, mas está dormente. Enquanto não for ativado, é só potencial. E quando nós abençoamos alguém, nós falamos: o Senhor te potencie, o Senhor te descavilhe para explodir. E a primeira coisa é o potenciamento, o descavilhamento. A segunda coisa diz: e te guarde. Irmãos, só se você nunca viveu muito com pessoas aqui do Sul, todo mundo vai então, por exemplo, em alguns setores públicos, você vai ver como as pessoas fazem tudo para ter proteção. Vão tomar banho, vão fazer fumaças, vão na mamá fulana, vão na chibia, vão não sei aonde, vão nos bruxos. Por quê? Porque querem proteção. Agora, o ser humano, nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo em que nós somos tão frágeis, que só é preciso uma agulha. Alguém te picar com uma agulha no coração, você morre. Você é tão frágil assim. Isso faz de nós muito vulneráveis. Nós precisamos de proteção. Agora, o problema das pessoas é quando eles vão procurar proteção em coisas erradas. Onde deve vir a nossa proteção? O salmista disse, Salmo 121, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, a minha proteção vem do Senhor que fez os céus e a terra. O anjo do Senhor acampa, Salmo 34:7, é isso, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Gente, a nossa proteção vem de Deus. Quando você está a abençoar alguém, está a dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. Deus vira teu guarda-costa. É por isso que nós gostamos de cantar. Eu gosto de cantar aquele cântico: meu guarda-costa é Cristo, né? O Senhor vira o teu guarda-costa. Parece que estamos a diminuir Deus, mas é o contrário. Ele tem muito prazer de nos guardar. Diz a Bíblia que o guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja. Deus nos vigia. Deus fica de olhos em nós. Quando nós abençoamos nossos filhos e dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor vira proteção à direita, proteção à esquerda, proteção atrás, proteção em cima, proteção embaixo, proteção 360 graus na tua vida. Guarda-costa 24/24 horas. Nós não precisamos temer. Gente, tem pessoa que tem medo de tudo. Precisa ser abençoada. Algumas pessoas precisam ser abençoadas. O Senhor te guarde.
Porque algumas pessoas também não têm paz. Isso até, na verdade, já estou a pular, isso é a última coisa. Mas proteção. Tem gente que viu uma coisa, viu ao lado de casa umas coisas estranhas, umas mixórdias, já não dorme mais. Dorma à vontade. Eu já contei aqui história. Eu vivi um tempo trabalhando com povos não alcançados, e eu vivia na casa do Soba, e o Soba, como os irmãos sabem, ele também tem a responsabilidade de curandeiro, de adivinho e sacerdote espiritual da tribo, de feiticeiro e tudo. O Soba veio reclamar comigo, falou: vocês têm que sair da minha casa, porque no momento desde que vocês vieram viver aqui, os espíritos não deixam, as coisas não acontecem, não consigo fazer meus trabalhos, vocês estão a me atrapalhar. Ele tinha que beber, se embriagava, vinha, começava a desabafar, começava a falar coisas para nós. E nós também fazíamos, né, ouvido de mercador, conforme se diz, né? Entra aqui, sai aqui. Nós ficávamos mesmo na casa dele. Ficávamos mesmo lá. Ele ficava bem irritado conosco. Tentava fazer os trabalhos dele, as coisas não aconteciam e via. No dia seguinte começava a falar, começava a nos disparatar e etc. Nós também, tipo, nada. Por quê? Ele às vezes depois bebia e falava: olha, vamos ainda conversar, hoje mesmo vamos sentar assim. Você me fala tudo sobre Deus, eu vou te ensinar também tudo sobre a feitiçaria. Nós falamos: nós estamos interessados em te ensinar tudo sobre Deus, mas sobre a feitiçaria não precisas. Ele falava assim: não vale. Nós falamos, isso já era nos dias que ele estava mais bem disposto, né? Mas vivíamos lá, na toca do leão. O Senhor te abençoe e te guarde. A segunda coisa na bênção sacerdotal é a proteção. A terceira coisa, nós pensamos que é algo de muito leve. Mas na verdade hoje é a grande cobiça do ser humano. Esclarecimento, iluminação. Aí diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sabe o que é isso? Todo homem quer luz. O que é luz? É a ausência de trevas. Luz é esclarecimento, luz é conhecimento. A luz corre com as trevas. O que nós precisamos, às vezes, até esse temor que as pessoas têm, você precisa de que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti. A tua vida é coberta de luz, todas as trevas têm que desaparecer. Quando acendem a luz, as trevas desaparecem, e a luz que brilha em ti é a luz do próprio Deus. O rosto de Deus brilha em ti. E sabe como uma coisa quando tem luz? É por isso que eu não gosto de escuridão. Eu falo sempre que eu amo luz. Hoje as igrejas estão com aquela mania de fazer igrejas escuras, né? Igreja escura, paredes pretas. Gente, isso é das trevas. Nós temos que ter mesmo luz. Sabe o que a luz faz? A luz manifesta o belo. Se não tiver luz aqui, pode ter a pessoa mais bonita, você não vai ver nada da tal beleza. Para nós vermos as coisas belas da vida, nós precisamos de luz. Sabe por que o ímpio não vê nada que é belo? Porque não tem luz. Para ele está tudo escuro, é tipo, não está a ver nada. O ímpio não consegue ver as belezas desse mundo. Não consegue discernir coisas boas de coisas más. Para ele tudo é a mesma coisa. Porque não tem luz. Quando a Bíblia diz que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor te dê luz. Quando tem luz, você sabe onde estão as coisas, você consegue ver, você tem visão, você tem visibilidade. A quarta coisa é misericórdia. Eu preguei aqui outra vez sobre misericórdia. Quem estava aqui quando falamos sobre misericórdia? A misericórdia é das coisas, a maior bênção que pode acontecer nessa vida é misericórdia. Sabe por quê? Porque você vive num mundo caído de pecado. E você precisa da misericórdia de Deus. A misericórdia é o que cancela a morte na nossa vida. Quando alguém não é coberto de misericórdia, vai morrer. É por causa da misericórdia que nós não morremos. O que diz a Bíblia? As misericórdias do Senhor são novas em cada manhã. Davi disse, se não fosse a misericórdia do Senhor, há muito já... Não sei se foi Davi, acho que foi Jeremias.
Se não fosse as misericórdias do Senhor, há muito teríamos sido consumidos. Sabe o que é ser consumido? É morrer. Você só está vivo. Misericórdia. Muitos de nós já fizemos coisas passíveis de morte. Muitos de nós, se não fosse a misericórdia, talvez aqui não estaria. Só as crianças iam ficar aqui. Criança mesmo, bebê, né? Esses aí já é que beneficiam ainda da misericórdia de graça, né? Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia. A melhor bênção que você pode orar para um ser humano é que Deus tenha misericórdia dele. Porque se Deus não tiver misericórdia, você vai para o inferno. Já viu quão importante é a misericórdia? Abençoe as pessoas com misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de ti. Porque se Deus não tiver misericórdia de mim, eu vou parar muito longe. Longe de Deus. E é morte. A sexta coisa, quinta coisa. Parece parecido com a terceira, mas é totalmente diferente. É a graça. Aqui é a graça. A misericórdia anda de mãos dadas com a graça. O que é a graça? É o favor imerecido. Como é que isso? Deus diz assim: o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Sabe o que é levantar o rosto? É ter um semblante favorável. Sabe o que é ter um semblante favorável? Sabe aquele tipo de pessoa que não quer te ver, você está a vir assim, ele vira o rosto? Já imaginou se Deus te vira o rosto? Como virou de Jesus na cruz? Por que Deus virou o rosto de Jesus na cruz? Porque Ele estava a carregar os nossos pecados. Ele se fez maldição. Maldito é você, Deus não te olhar. Sabe o que é Deus te olhar? Deus levantar o semblante sobre si, é Deus te prestar atenção. E Deus, quando te prestar atenção, Deus é favorável a ti. Deus vem com favor. Favor é a graça. Graça é favor imerecido. Tudo que você tem é por causa da graça de Deus. Tudo que você tem, graça é um subproduto da misericórdia. Deus pode parar só na misericórdia. Mas Deus pode ir além e fazer graça. É isso, para entender aquilo que eu falo, você precisa entender três coisas juntas. Justiça, misericórdia e graça. O que é a justiça? Justiça é dar ao transgressor o que ele merece. Se alguém cometeu e merece morte e você lhe matar, você fez justiça. Se alguém cometeu crime e merece ser preso, você lhe prender, você fez justiça. Justiça é dar ao que comete aquilo que ele merece. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é não dar ao transgressor o que ele merece. Se eu cometi, eu mereço punição. Se alguém cancela a punição, ele está a fazer misericórdia. Ele está a fazer misericórdia. Se eu lhe pôr na cadeia, eu estou a fazer justiça. Se eu cancelar a cadeia, eu estou a fazer misericórdia. Agora, o que é graça? Graça é dar ao transgressor o que ele não merece. Ele cometeu. O que ele merece? Vou dar aquele exemplo que dei da outra vez. Alguém mata o meu filho. Na verdade, o que ele merece, em alguns países, é pena de morte também. Tem que ser morto também. Matou, morre. E me perguntam, o que você quer? Eu vou falar, não. Deixa estar, fica assim. O que eu fiz? Misericórdia. Agora, se eu quiser fazer graça, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, agora a minha herança fica tua. Naquele que matou o meu filho. É o que Deus fez, na verdade. Nós matamos o filho dele, e ele disse, agora a herança do meu filho fica tua. Isso é graça. Eu mereço? Não. E quando diz, Deus levante o seu semblante sobre ti, Ele seja favorável a ti, Ele te dê graça. Tudo que nós somos é fruto da graça. Abençoe as pessoas com a graça de Deus.
Diz que a graça de Deus superabunde na tua vida. Que Deus te dê graça. E por último, shalom, paz. Gente, a paz cuia. Paz. Irmão, você com paz dorme bem. Paz, se você for ver na língua original, shalom significa saúde, tranquilidade, bem-estar, ausência de estresse. Isso é paz. Paz é uma bênção, literalmente. É ou não é? Não está aqui? Literalmente, paz é uma bênção. Quando você abençoa alguém, nunca esqueça da paz. Não esqueça da misericórdia, não esqueça da graça, não esqueça da proteção. Mas por último, a paz. E a paz, na verdade, é fechar com chave de ouro. A bênção é isso. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem paz. Você não pode ser abençoado e ser um atribulado, um perturbado. Esse já não é abençoado. Esse é um perturbado. A bênção é paz. Eu conto sempre que fizeram uma competição para quem pintasse paz. Lembra dessa história? E o vencedor, uns pintaram já pomba, outros pintaram não sei o quê. O vencedor pintou uma tempestade, no meio da tempestade um coqueiro, o coqueiro virado e a parte da folhagem virada para frente, e dentro do coqueiro tinha um ninho, e dentro do ninho tinha um passarinho a dormir, e ganhou o prêmio, $1 milhão. Pintou a paz. Isso é paz. Paz é no meio da tribulação você estar, nada está a acontecer. Eu falei aqui da outra vez sobre, até já esqueci como é que era aquela palavra, os guarda-costa, né? O guarda-chuva. Lembra do guarda-chuva? Isso. Paz. Gente, paz é bom. Eu conheci um senhor e eu quero terminar com isso. Ele uma vez discutiu com o irmão dele, já contei essa história também, e a briga foi tão feia que ele estava hospedado na casa do irmão, mas ele queria ir para um hotel. Eu falei, não, vem, passa a noite na minha casa. E ele veio passar a noite na minha casa, mas eu sabia que ele tinha problema do coração. Então eu disse na lida, eu vou dormir com fulano no quarto de visita, porque por causa do problema dele do coração, e ele discutiu com o irmão, deixa ele dormir para lhe controlar. Não é que estávamos a conversar, ele falou, Miguel, boa noite. Desligou. Até de manhã eu fiquei lá vigiando e olhando. A noite inteira, durmo um bocado, acordo ele, a ressonar no bom sono. Dia seguinte de manhã eu falei, olha, irmão, então eu vi que aqui a noite inteira te controlar, você dorme tipo um bebê. Ele falou, eu sou assim, quando é para dormir eu durmo. Eu não levo nada para a cama. Ele dormiu que nem um bebê. Isso é paz. Isso é paz. Ele só tem a infelicidade de ter um coração fraco, mas paz ele tem. Paz é com ele. Então paz é isso. E a bênção, gente, nós temos que liberar a bênção. Você que é pai, aproveite, há ocasiões próprias para a bênção. Quando teu filho faz ano, lhe abençoa. Porque a gente também não sabe quando é que vamos sair desse mundo, né? Aproveita nas ocasiões. Tua filha, teu filho vai casar, lhe abençoa. Isso é muito importante. Você está a ativar o teu filho para o sucesso. Você está a ativar o teu filho para a felicidade. Você está a ativar o teu filho para o enriquecimento. E não tem nada de errado com isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês.
Que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor levante o seu semblante e vos dê graça. E que o Senhor vos dê a paz. Shalom. Amém. Aleluia.